estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco. A gente já sempre, eu falo assim, que a gente já fica com aquele gostinho de quero mais, né? Mas a gente vai depois explorar de novo a doutora Angélica, né? Não vai ser só essa vez aqui não, tá? A gente sempre gosta de deixar aí os caminhos abertos, as portas abertas, né, doutora Rejane? Exatamente. Não, né? Ainda mais com esses a gente temas. nunca gosta de explorar todos os temas, tudo não, porque a gente gosta de estar ali trocando figurinhas. A doutora Regiane que sempre fala isso, trocando figurinhas, né? Exato. Mas aí, vamos continuar aqui com nossas perguntas, que é a seguinte: como limitar o uso de telas sem gerar conflitos, doutora? Eu acredito que essa seja a situação assim, mais complexa no que diz respeito às famílias aí, né? É não gerar conflito, né? A gente está falando aqui de crianças, mas eu acredito que tudo isso que a senhora está falando aqui no programa também está refletindo em quem tem adolescentes, quem tem jovens. Criança um dia vai crescer, né? Então, assim, eu acho que tudo começa da base, né? Do início. Então, como que faz para não gerar conflitos? Então, primeiramente, todo mundo, como eu falei, tem que estar falando a mesma linguagem, né? Não adianta o pai fazer e a mãe não, o filho ser obrigado a fazer e ninguém mais fazer. Então, todo mundo tem que ter a conscientização do núcleo familiar de uma maneira geral. E, por outro lado, você tem que ser maleável com algumas situações de exceção. Então, não precisa ser a ferro e fogo. Então, um dia que foi num aniversário, que passou um filminho, ou que não precisa ter um ataque e sair correndo com o menino, não, está tendo uma miopia nesse momento. Então, assim, eu acho que tudo é, mais uma vez, a questão do equilíbrio, né? Então, eu acho que a gente buscar informações de fontes seguras, como eu já orientei vocês, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria é um site que é muito atualizado em relação a isso. Existe um grupo de estudos lá que só estuda isso, só estuda inclusão digital e as intercorrências. Então, sempre tem artigos lá disponíveis em linguagem muito popular para a gente entender. Então, buscar informações para a gente saber, porque muitas pessoas no meu consultório falam: ai, doutora, mas eu nem sabia que não podia, eu achava que era tão bom. Então, na verdade, eu falo que os pais erram tentando acertar, né? Ninguém está colocando um tablet lá, ensinando inglês para uma criança de 1 aninho, achando que está errando, né? Então, às vezes, é um estímulo excessivo numa hora errada. Então, é todo mundo falar a mesma língua. Eu acho que essa é a maior dica para não ter conflitos. Ótimo, muito bom. Beleza. E, doutora, e em relação aos pais, eles também teriam que se regrar quanto ao uso de telas? Qual seria essa orientação? Olha, essa recomendação de adulto, eu vou passar a bola para quem cuida de adulto. Eu realmente não sei se já existe esse documento, né? Mas eu creio que seja um documento que, se não existe, tem que existir. Eu posso falar assim, a experiência em relação à menopausa, né? Que eu atendo muita paciente da menopausa, né? Que tem insônia. E isso eu estou detectando, né, que atrapalha, porque a gente pergunta: e vem cá à noite, você fica no celular? Fico. Até que horas? Aí vai passando e o sono não vem. É a melatonina, né? Não vem. A melatonina não é... A tela do celular e a tela do computador, ela tem essa luz, ela não faz o gatilho para a produção fisiológica de melatonina, que já não é a mesma na menopausa, né? Exatamente, já é um momento que precisa de mais, e aí você tá com uma tela que tira o restinho que produz. E outra coisa também em relação a cortisol, né? Quando você está muito ligado a telas, você acaba vendo notícias, às vezes, de alguma violência, alguma coisa, uma morte. Você já joga uma descarga de cortisol, pá, numa hora que não era para ter esse despertar do cortisol, que é aquele hormônio do despertar, que é para ser pela manhã. Ação, né? Aí o cortisol alto o tempo todo ali, que é o hormônio do estresse, está também relacionado a esse uso de tela, de tudo, coisa gente, a gente não tem para onde correr. Eu acho que todo mundo vai ter que entrar numa outra linguagem, né? E equilibrar aí. Mas eu acredito assim que essa questão relacionada aos pais esteja mais ligada assim na questão do exemplo.
Com Entendeu? certeza. Eu acredito que essa pergunta esteja mais voltada para isso, né? Em relação a você, pai, mãe, né? O exemplo, porque assim, os filhos eles copiam muitas coisas dos pais, né, doutora? Vamos todo mundo fazer um teste por uma semana de quando entrar em casa, ficar sem celular na mesa, ficar sem celular na sala enquanto está com os filhos. Vamos ver quem consegue, né? Exatamente. Eu costumo dar sempre assim, às vezes eu deixo no carro. Chegou que se eu não tiver com nenhuma paciente pós-operatório, nem nada, eu já deixo no carro. E aí depois eu curto os meninos, depois eu dou até uma olhada para ver se tem alguns grupos assim muito importantes, isso, né? que Porque assim, na nossa profissão a gente precisa, é né? diferente, né? Precisa. Você não é isso. A gente usa o celular para trabalho, então, justamente. Né? Eu tenho pacientes que às vezes estão com febre alta, eu preciso, mas acho que dá para entender que o que a gente está falando aqui não é o celular do trabalho, né? É o celular de ficar no Instagram até não sei que horas, é ficar procurando sarna para se coçar, podendo estar brincando com os filhos. Então, é um exercício. Estou propondo aqui um desafio, um exercício para todas as famílias. Um tempo aí. de qualidade, né, com os filhos, Tempo na verdade, de qualidade. né? Exatamente. É verdade. Doutora, o que é comum acontecer quando não controlamos o que as crianças acessam pela internet, acessam na internet? A senhora já ouviu aí na sua experiência? Isso é um dos pontos, assim, que o último congresso que eu participei dessa discussão, eu saí quase chorando, né? A gente não tem ideia do que uma internet pode fornecer para uma criança, né? Então, assim, desde cyberbullying, desde violência sexual, de acesso à sexualidade, à nudez muito precocemente. Então, a banalização da nudez, a banalização do sexo mesmo. Então, isso pode ser tão danoso e tão perigoso. Então, existem crimes cibernéticos, né? Existem crimes de assédio às crianças. Então, você não sabe, em grupos, entra ali para jogar um jogo em grupo. Você não sabe quem está conversando com o teu filho. Você não sabe que do outro lado, se é uma criança que está conversando, ou se é um adulto pedófilo. Por uma criança. Né? Então, assim, é assustador o que a gente tem. E os grupos que as crianças têm acesso pela internet. Então, tem criança que tem acesso a grupos de bulímicos, acesso a grupos de crianças que se automutilam. Então, gente, é uma loucura. É uma loucura. Eu fico pensando na nossa adolescência. Existiam problemas no mundo, é óbvio, mas a gente escutava, foi não sei quem. Hoje em dia, o problema você pode procurar o problema. Se você tiver qualquer instinto que te leve aquilo, ou qualquer estímulo, você pode procurar sentado na sua casa. Isso que eu ia falar, está dentro de casa, na verdade. Dentro de casa. Você adentra a sua casa ali através de uma tela. Olha só o poder das telas, né? Que os problemas vêm até você mesmo, né? Exatamente. E aqui tem uma pergunta interessante. E, doutora, a partir de que idade devo dar um celular para o meu filho? Isso é muito... Olha, isso é um desafio. Outro, né? Quantos a gente falou aqui hoje já? 12 anos é o que a gente vê como o ideal de discernimento, de real utilidade, né? Mas, assim, existem casos isso se que a gente... trabalhando ali, né? Exatamente. Existem casos que a gente pode dar antes, dependendo da sua necessidade. Preciso para me comunicar, para chamar um Uber. Mas isso tudo dá para a gente adequar. Então, eu costumo orientar 12 anos, uma idade segura, mas ainda tendo controle, ainda tendo... Toda a vigilância. Toda a vigilância. Né? Então, não tem essa de celular de filho é privado. Não tem, gente. Celular de filho tem que ter acesso. Perfeito. Né? Pode ter senha, né? Não, a gente tem que ter acesso. Isso é muito perigoso, né? Então, assim, essa coisa, mas ele tem a privacidade. Tem, ele pode ter a privacidade, mas isso é uma coisa séria, né? Então, o celular pode ser uma arma na mão de uma criança. Porque ela não tem, como eu já disse, o poder de discernir do que é certo, do que é errado, do que é perigoso. Ela vai, né? E a gente não sabe quem está ali do outro lado. A gente não sabe. Verdade. Nem adulto, até adulto cai. Cai em golpe toda hora, né? De clonagem adulto casa à distância, né? Verdade. Sem nunca ter conhecido. Imagina um adolescente que não faz um celular. Isso é comum. O adulto aí
cai de vez em quando aquele golpe de clonar o WhatsApp, né? Porque ele passa ali as informações, né? Achando que está passando para alguém. Exatamente. E fora, assim, isso é o que a gente escuta, sim, mas o que me assusta muito são os crimes sexuais mesmo também, né? A criança, o adolescente é induzido ali a tirar uma foto. Justamente isso que eu ia comentar, que pelado, tirar foto. E aí essa foto cai numa internet, hoje em dia caiu num grupo, acabou. Então você imagina, né? Para uma menina toda a de vida 15, 16 anos ter uma foto divulgada por causa de Acabou uma com a imaturidade, né? Então é uma coisa muito séria, gente. A gente fala assim em tom de brincadeira, mas esse assunto, assim, eu estou muito feliz de poder estar divulgando isso aqui. Nós também, viu? E aí, doutora? O que se aprende no mundo virtual leva para o mundo real? Olha essa pergunta. Algumas coisas, sim. Eu acho que o mundo virtual ele tem vários conteúdos muito bons, né? Mas a gente precisa saber triar. É isso. A gente precisa saber triar. E isso, respeitando as faixas etárias, a gente vai ter conteúdo de altíssima qualidade para todas as faixas etárias. Então, você vai ter a hora certa de estimular a criança ver uma historinha em inglês, a gente vai ter a hora certa de estimular ela a reconhecer as cores ali de uma maneira virtual, a gente vai ter a hora certa de fazer tudo, né? É só saber buscar o conteúdo correto. E, doutorinha, aqui tem uma pergunta interessante. Como controlar a segurança do que as crianças assistem e prevenir crimes pela internet? Tem alguma dica em relação a isso? Tem, sim. Hoje em dia existem vários aplicativos e dispositivos que você coloca nas redes, né? Que você bloqueia alguns conteúdos, sites de pornografia. Então, é muito importante. Isso é acesso fácil, é só procurar, jogar no Google. São reguladores mesmo de conteúdo, né? Isso você pode fazer. As TVs por assinatura também já tem esse tipo de regulador, tem a senha, né? Você pode colocar senhas e as senhas as crianças descobrem, viu? Gente, é incrível esse negócio. Ela falou aqui, eu lembrei de uma situação assim. Eu não sei como que eles fazem isso, gente. Eles enxergam. Quando você bota, eu não sei como que é, não. Mas assim, eles descobrem, mas a gente descobre que eles descobrem. Então, sempre a gente tem que dificultar. Então, em relação à segurança, eu falo, pai e mãe, não tem essa de liberdade, não. Tem que saber o que está acontecendo dentro de casa, sim. Antes que seja tarde ou seja uma ida sem volta de um problema muito maior, né? Verdade. E aí, agora eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua experiência com o Gabriel, né? Fala pra gente um pouquinho a respeito da sua experiência. Olha, lá em casa, a peleja foi grande, né? O Gabriel acabou de fazer 2 aninhos, e esses 2 anos, olha, foi suado, inicialmente para convencer as babás, né? Porque as babás vêm de outras famílias que às vezes não tinham o hábito. Então, no primeiro momento, quando eu falo, aqui na minha casa não vai ter televisão, não vai ter celular, não, mas nem a galinha pintadinha, mas nem a marcha, não, nem nada disso. Então, com o Gabriel, é óbvio, eu não sou hipócrita de falar que ele nunca assistiu nesses 2 anos. Tiveram algumas situações que ele assistiu, sim. Às vezes estava na casa de alguém ligava um pouquinho, eu não ia ser inconveniente de falar, não, meu filho não, porque acho que a vida não é assim. Mas na minha casa nunca teve rotina de tela. Eu comecei a soltar agora há poucos dias, poucas semanas eu comecei a soltar, depois que ele fez 2 anos. E essa semana, como eu sabia que eu ia vir no programa, eu já fiz um novo teste de tirar. Porque ele começou a ficar irritado. Eu chegava em casa, ele não queria mais fazer nada, ele só ficava apontando para o meu quarto para subir para lá para assistir o desenho. Então, ele mudou em pouquíssimas semanas totalmente o padrão de comportamento, só porque eu soltei um pouco. Então, o poder do vício eu presenciei na pele. Então, essa semana eu já cortei de novo. Então, hoje já vai ser o 4º dia que ele dorme e acorda sem ter o uso de telas novamente. Eu vou segurar por mais um pouco. Tá. Gente, olha só, né? Em pouco tempo, né? Assim, porque tu falou 2 semanas. Eu acho que eu estou umas 3 semanas que eu estava deixando ele assistir um pouquinho. Uma meia horinha, eu estava deixando. Mas o que aconteceu? Não é pelo fato da meia hora que eu estava soltando, mas ele começou a ficar uma criança. Eu chegava e ele ficava au, 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 que ele só gosta da patrulha canina. Então eu falei, não é au, au, a mamãe está aqui, quero ficar com você, te abraçar, vamos brincar. Então, ele é apaixonado por panela.
Ele é apaixonado por panela. Espero que ele seja um grande chefe. Porque, e aí, até as panelas ele não estava querendo brincar mais, porque ele queria o au-au. Então, eu não acho que ainda ele não está com a maturidade para saber o limite que eu preciso dar para ele, né? E eu posso falar, aproveitando esse seu exemplo aí, o Rafa, o meu filho mais velho, tá com 9 anos agora, depois que nasceu o Daniel, eu soltei um pouquinho mais para ele, porque eu precisava mais de um tempinho com o Daniel, e aí eu não... Só que eu percebi essa mesma mudança. Tipo, o Rafa gostava de ler, o Rafa tinha toda aquela rotina de ler à noite, todas as histórias, e parou. Aí a gente teve que dar uma cortada, por isso que eu digo, não, vamos reduzir, vamos jogar fora, vamos fazer... E ele voltou a ler direitinho. Então, gente, por isso que eu... E tem que ser assim. Não tem, porque não tem, porque não tem. Vai chorar um pouquinho? Vai, acalenta. No outro dia já esqueceu. Tá? Então, a gente tem que fazer assim mesmo. É assim que tem que fazer e não tem outra... Eu sempre digo para ele, né, quando ele começa a chorar, eu falei, filho, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí aprende aí, ele fica mais bravo, né? Eita, não, tá igual o Marcos, que tudo lá em casa, quando ele vai conversar com os meninos, ele fala um texto bíblico. Aí os meninos já ficam, lá vem o pai usando a Bíblia. Mas né, certo, né? Usar a arma, né? Tem que usar a arma. Melhor, né? Verdade. Ai, gente, tá tão gostoso aqui o programa, né? O assunto que vai fluindo. E aí, eu tava aqui ouvindo as duas ali no bate-papo ali, porque meu caçula tem 15 anos, né? O negócio já... Dá pra fazer mais já um, tá tão nova ainda, aprendido. E aí as duas ainda estão com bebês, com crianças, que ainda dá para você resgatar algo, fazer algo aí de novo, né? Mas os seus foram todos guiados pelo bom caminho. Graças a Deus está tudo bem. Eu acho que há uns anos atrás, quando os seus eram pequenos, a gente não tinha tanta influência. Não tinha tanta influência, né? Assim, com certeza, há 10 hoje, anos né? atrás, quando o seu caçula tinha 5 anos, não era dessa maneira. Nem... Verdade, tão acirrado assim, né? Gente, o programa está acabando, né? Eu já fico aqui triste, porque a gente tem sempre muitas informações que a gente quer explorar, mas a gente vai deixar para outra oportunidade. E eu já gostaria de agradecer a doutora Angélica por ter aceitado o desafio, porque eu sei que a gente está aqui toda semana, mas toda semana é um desafio, né, doutora Regiane? É um desafio, exatamente. E eu também gostaria de agradecer, porque esse tema é um tema maravilhoso, e eu já anotei aqui as dicas, e eu espero que você em casa também anotou essas dicas, e a gente vai se esforçar para cumprir. Qualquer dúvida também, pessoal, me procurem, né, que eu estou à disposição para esclarecer mais alguma dúvida. Muito obrigada. Olha, a doutora tem um Instagram lá, né? Que tem várias... O Instagram é doutora Maria Angélica, tudo junto, Maria Angélica, finalzinha underline, tá? Passem lá que tem várias dicas, inclusive tem muita coisa sobre inclusão de telas lá. Ótimo. Obrigada, doutora. E assim, para você que ainda tem alguma dúvida e precisa, né, tá verificando isso, passando com a pediatra, que é a pessoa mais indicada, né, para passar todas as informações, para fazer uma avaliação, tá passando aqui embaixo aqui da tela, lá na Pronto Baby, que fica no Shopping Verdes Mares, tá? Vocês podem estar o telefone também aqui na tela, vocês podem estar ligando lá e estar agendando uma avaliação, tem uma equipe multidisciplinar lá, top, nota 10, viu? Sempre eu estou indicando para lá. Então, assim, obrigada. Se a gente indica é porque a gente confia, né? Então, dá uma passadinha lá ou ligue e já marque, já agende sua consulta. Então, muitíssimo obrigada, doutora Angélica. Foi um prazer, viu? Gostaria de vir mais vezes. Eita, agora ela falou tudo que eu queria ouvir, o próximo viu? tema, posso? Pode. Alimentação infantil. Olha, que top. Aí, pronto. Fechou já, né, gente? Perfeito. Então, muitíssimo obrigada a você, telespectador, que esteve conosco aí até agora. E fique ligadinho no nosso programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você. Olá, pessoal. Estou aqui para falar para vocês de uma loja super top da cidade, que é o Lojão das Clínicas Marabá, que fica lá na Najib Mutran, número 417. Lá você encontra uma linha muito grande de produtos médico-hospitalar, como oxímetros, aparelho de pressão, nebulizadores, assim, vários outros produtos. Não deixe de conferir e dar uma passadinha lá no Lojão das Clínicas Marabá. Estamos aguardando por você.